Você sabe o que é pterígio? Hoje eu vim falar de uma doença bastante frequente aqui no consultório, que é o pterígio. Pterígio é aquela doença que cresce uma pelezinha, uma membrana na nossa parte branca em direção ao olho, ao eixo visual. Tem como sintomas olho vermelho, irritado, que lacrimeja, que coça. Se você apresenta algum desses sintomas, procure um dos nossos médicos oftalmologistas para ser melhor avaliado. Se você tem a visão embaçada, não consegue enxergar, tem a visão turva, como se fosse uma névoa, e tem perto ou mais de 55 anos, você pode estar com uma catarata. A catarata, ela é uma opacificação do nosso cristalino, a lente natural do olho, em que esse processo, com a idade, ele vai opacificando, vai turvando essa lente e fazendo com que a perda de visão do paciente vá aumentando ao decorrer da evolução da doença. Se você apresenta algum desses sintomas, procure um dos nossos médicos oftalmologistas para uma avaliação. Você sabe a importância do teste do olhinho? O teste do olhinho é bastante necessário nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Ele é um exame em que a gente consegue diagnosticar alterações oculares precoces e que pode evitar uma cegueira irreversível nas crianças ao longo da vida. Se você está gestante e tem alguma criança ou recém-nascido na família, não deixe de procurar seu médico oftalmologista. Com frequência, recebemos no nosso consultório paciente que deseja não usar mais óculos nem lente de contato. Tem alguma solução para esse paciente? Sim, a gente pode avaliar esse paciente para ver se ele é um candidato à cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma cirurgia laser que visa retirar o grau do paciente. Ela corrige grau de miopia, hipermetropia e grau de astigmatismo. É uma cirurgia bastante segura, rápida e que o índice de satisfação do paciente é muito alto. Então, se você tem desejo de parar de usar óculos ou lente de contato, marque sua avaliação conosco. Sabe qual é a principal causa de transplante de córnea no Brasil? Ceratocone. Mas o que é ceratocone? Ceratocone é a deformidade da córnea, a irregularidade dessa córnea, que se dá principalmente pelo ato de coçar os olhos. A córnea se torna cada vez mais curva e mais fina, trazendo assim uma baixa de visão para esse paciente. Mas nem todo paciente vai chegar no ponto de precisar de um transplante de córnea. No início do tratamento, existe a opção de lente de contato rígida, de anel intracorneano e de crosslink, depende do caso de cada paciente. Então, se você tem dificuldade, apesar do uso de óculos, ou se apresenta graus muito altos, principalmente de astigmatismo, então procure seu médico especialista em córnea para uma avaliação e tratamento adequado. A aplicação intravítrea é um dos tratamentos possíveis para tratar a diabetes no olho. Se trata de um procedimento seguro e indolor em que levamos a medicação para o fundo do olho, agindo diretamente na lesão causada pela diabetes. Então, se você tem diabetes, conhece alguém que tem diabetes, procure o seu oftalmologista para uma avaliação. Você sabe o que é pterígio? Hoje eu vim falar de uma doença bastante frequente aqui no consultório, que é o pterígio. Pterígio é aquela doença que cresce uma pelezinha, uma membrana na nossa parte branca em direção ao olho, ao eixo visual. Tem como sintomas olho vermelho, irritado, que lacrimeja, que coça. Se você apresenta algum desses sintomas, procure um dos nossos médicos oftalmologistas para ser melhor avaliado. Se você tem a visão embaçada, não consegue enxergar, tem a visão turva, como se fosse uma névoa, e tem perto ou mais de 55 anos, você pode estar com uma catarata. A catarata, ela é uma opacificação do nosso cristalino, a lente natural do olho, em que esse processo, com a idade, ele vai opacificando, vai turvando essa lente e fazendo com que a perda de visão do paciente vá aumentando ao decorrer da evolução da doença. Se você apresenta algum desses sintomas, procure um dos nossos médicos oftalmologistas para uma avaliação. Você sabe a importância do teste do olhinho? O teste do olhinho é bastante necessário nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Ele é um exame em que a gente consegue diagnosticar alterações oculares precoces
e que pode evitar uma cegueira irreversível nas crianças ao longo da vida. Se você está gestante e tem alguma criança ou recém-nascido na família, não deixe de procurar seu médico oftalmologista. Com frequência, recebemos no nosso consultório paciente que deseja não usar mais óculos nem lente de contato. Tem alguma solução para esse paciente? Sim, a gente pode avaliar esse paciente para ver se ele é um candidato à cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma cirurgia laser que visa retirar o grau do paciente. Ela corrige grau de miopia, hipermetropia e grau de astigmatismo. É uma cirurgia bastante segura, rápida e que o índice de satisfação do paciente é muito alto. Então, se você tem desejo de parar de usar óculos ou lente de contato, marque sua avaliação conosco. Sabe qual é a principal causa de transplante de córnea no Brasil? Ceratocone. Mas o que é ceratocone? Ceratocone é a deformidade da córnea, a irregularidade dessa córnea, que se dá principalmente pelo ato de coçar os olhos. A córnea se torna cada vez mais curva e mais fina, trazendo assim uma baixa de visão para esse paciente. Mas nem todo paciente vai chegar no ponto de precisar de um transplante de córnea. No início do tratamento, existe a opção de lente de contato rígida, de anel intracorneano e de crosslink, depende do caso de cada paciente. Então, se você tem dificuldade, apesar do uso de óculos, ou se apresenta graus muito altos, principalmente de astigmatismo, então procure seu médico especialista em córnea para uma avaliação e tratamento adequado. A aplicação intravítrea é um dos tratamentos possíveis para tratar a diabetes no olho. Se trata de um procedimento seguro e indolor em que levamos a medicação para o fundo do olho, agindo diretamente na lesão causada pela diabetes. Então, se você tem diabetes, conhece alguém